Olá, vamos direto ao ponto hoje. A gente vai analisar a política ambiental do governo Lula 3. Nos baseamos num artigo recente do Sérgio Botton Barcelos, que faz um balanço, depois de mais de 2 anos e meio de mandato. E a nossa tarefa aqui é, tentar destrinchar as complexidades, as contradições que ele aponta, entre o que foi prometido e o que está acontecendo. Exato. O Brasil tem desde a Constituição de 88 uma base legal ambiental bem forte, com órgãos como o IBAMA, ICMBio, mas a fonte que a gente está usando aqui, ela ressalta que a implementação sempre foi um cabo de guerra, sabe? Tem essa tensão histórica entre essa estrutura legal e um modelo de desenvolvimento muito focado, no extrativismo, na agroexportação. E essa tensão, segundo o artigo, ela persiste e acaba limitando a ação, mesmo em governos vistos como mais progressistas. Entendido. E o artigo até menciona que, olha, havia uma expectativa grande com a volta do Lula e da Marina Silva para o Ministério do Meio Ambiente, o MMA, lá em 2022. Era um sinal, de retorno ao protagonismo ambiental. Mas a análise sugere que a prática, é mais complicada. Certo, sim. Essa é uma contradição central que o texto explora bastante. Descreve a Marina Silva com muito reconhecimento internacional, mas enfrentando um certo isolamento político aqui dentro. Para garantir a governabilidade, o governo teria feito concessões importantes para setores como a bancada ruralista, por exemplo. Um exemplo que o texto cita é a transferência da gestão do Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Aquele registro eletrônico obrigatório, para todos os imóveis rurais. Ele foi transferido para outro ministério, o que, na visão da análise, acaba esvaziando parte do poder do MMA. Essa complexidade política toda, como é que isso aparece nos resultados concretos? Por exemplo, nos números do desmatamento que o artigo traz. Houve uma queda, Os dados mostram uma queda geral, foi de 32,4% em 2024, o que é positivo, claro. No entanto, a análise destaca que o Cerrado concentrou mais da metade, 52,5% dessa perda, e que o ritmo atual, mesmo com a queda, ainda seria insuficiente para a gente alcançar a meta de desmatamento zero até 2030. E tem um ponto que o texto acha crucial. 43% da supressão vegetal teria sido autorizada, legalmente, inclusive em unidades de conservação. Além disso, o artigo aponta uma lacuna. Falta uma discussão mais séria sobre a recuperação de áreas que já foram degradadas. Interessante isso do desmatamento autorizado. E isso se conecta com outra tensão que o artigo aponta, aquela disputa entre visões diferentes de desenvolvimento dentro do próprio governo. O texto fala de uma política de transformação ecológica vindo lá da fazenda. Como é isso? Exatamente. A análise sugere um conflito aí, sim. A abordagem da fazenda é descrita como mais tecnocrática, mais financeira, focada em economia verde, mercado de carbono e talvez um pouco desconectada, sabe, das agendas socioambientais que o MMA tenta levar adiante nos territórios. Parecem caminhos meio paralelos, às vezes até concorrentes. E, importante, ambos estariam limitados pelo arcabouço fiscal, que na prática significa menos dinheiro no orçamento para investir diretamente em fiscalização, regularização fundiária, projetos de agroecologia, que são essenciais. O orçamento do MMA para 2025, 4,5 bilhões. Teve até uma leve queda e o artigo nota que boa parte do Fundo Clima é canalizada via BNDES e não vai para ações diretas não reembolsáveis do MMA. Falando dessas pressões econômicas e da legislação, como é que fica a questão do chamado PL da devastação? Aquele PL 2159-2021. O governo vetou partes, mas a análise indica que alguns pontos que preocupam continuaram. É isso? Sim, é isso. O texto explica que quando ele foi sancionado, em agosto de 2025, o projeto teve 63 vetos. Isso eliminou pontos bem críticos. Contudo, ele manteve mecanismos como a licença ambiental especial, a LAI, que é basicamente um procedimento mais rápido para liberar projetos considerados estratégicos. A preocupação levantada na análise é que isso possa abrir brecha, para aprovar empreendimentos de alto impacto, mineração, hidrelétricas, com menos análise técnica, menos participação social. E o texto menciona que a bancada ruralista já está se organizando para tentar derrubar vetos importantes lá no Congresso. Entendi.
Basicamente, um caminho mais rápido para aprovar projetos grandes, com menos debate público, pelo menos segundo essa análise. E pensando em imagem internacional nessas pressões, o texto também aborda a COP30 em Belém e a questão dos minerais críticos. O que ele destaca aí? O simbolismo forte, né, de ser na Amazônia, mas aponta desafios logísticos enormes, custos de hospedagem altíssimos, obras controversas como uma avenida que está sendo construída em área protegida. Existe um risco apontado de que as vozes locais, os movimentos sociais, acabem sendo meio excluídos, sabe? Transformando o evento mais numa vitrine do tal capitalismo verde do que num espaço de debate real e inclusivo. Quanto aos minerais críticos, terras raras, nióbio, lítio, o Brasil tem reservas vastas sim, mas a análise indica que o país continua naquele modelo de neoextrativismo, ou seja, exportando matéria-prima bruta, sem um plano soberano para a gente agregar valor aqui dentro e garantir justiça socioambiental. O que, claro, afeta desproporcionalmente as comunidades tradicionais e indígenas. Então, o ponto crucial que essa análise parece revelar é essa tensão constante, né? De um lado tem o discurso, a busca por uma imagem de potência ambiental, e do outro tem as concessões políticas, as restrições fiscais e a força de interesses econômicos como o agronegócio, que parecem minar essa ambição na prática. É por aí. A análise aponta fortemente nessa direção, sim. Indica que as promessas lá do plano de governo sobre protagonismo ambiental, agroecologia, direitos dos povos originários, elas estariam sendo meio que atropeladas por essas realidades do dia a dia, das negociações políticas, do orçamento. Mesmo a 5ª Conferência Nacional de Meio Ambiente, que aconteceu em maio de 2025, e gerou propostas importantes, tipo regularização fundiária, taxação de fortunas para financiar ações climáticas, a implementação dessas propostas é vista com certo ceticismo pelo autor do artigo, dadas todas essas amarras que a gente comentou. Resumindo, então, uma política ambiental bem complexa, marcada por contradições entre o que se diz e o que se faz, entre metas altas e os limites reais impostos pela política e pela economia. Isso segundo a análise que a gente viu. Sim, o cenário descrito é de fato complexo, não é simples. E o texto nos deixa com uma pergunta final importante, sabe? Algo para quem nos ouve refletir um pouco. Considerando todo esse panorama, onde está no governo Lula III a política ambiental construída a partir da soberania popular, da justiça social e ambiental para a sociedade brasileira?